Eis o galinho do tempo. Você já deve ter visto esse galinho principalmente na casa de pessoas mais antigas. Esse galinho era usado para indicar uma previsão do tempo. Dependendo da cor com que o galinho fica, você sabe se vai chover. Por que isso ocorre? Existe uma substância que é colocada nesse galinho que é sensível à umidade do ar. Quando vai chover, o ar fica mais úmido. A chuva que está chegando, ela já, antes de chegar propriamente, umedece o ar da região na qual ela vai cair. Então, o ar estando mais úmido, o galinho vai sentir uma maior quantidade de água. A substância presente no galinho, ela fará uma reação química para um lado ou para o outro, dependendo da quantidade de água. E para cada lado haverá uma cor. Para cada quantidade de água, o galinho vai ficar de uma cor. Aqui então está um exemplo prático do que nós chamamos de equilíbrios químicos. Equilíbrios químicos ocorrem quando uma reação química vai e vem. Uma reação química que vai e vem, ela é chamada de reação reversível. A reação química, quando vai e vem, ela é indicada com essa dupla seta que você está vendo aqui. Isso é uma reação reversível. Normalmente você coloca reagentes, formam produtos e pronto. Mas numa reação reversível, o produto ele pode voltar a ser reagente e vice-versa. Como falamos do galinho do tempo, no caso do galinho do tempo, lá você tem uma reação química, onde em cada lado você tem uma cor diferente. Então, se a reação ela está ocorrendo para um lado, o galinho fica de uma cor. Se está ocorrendo para o outro lado, o galinho fica da outra cor. Essa reação, a chamada reação reversível, ela vai para os dois lados. Ela ocorre ao mesmo tempo dos dois lados. Nem faz sentido dizer que ela está indo para um lado só ou para o outro só. Então, quando a gente fala assim, a reação está indo para um lado, está prevalecendo ela ir para um lado em relação ao outro. O detalhe é o seguinte: quando você faz um gráfico da velocidade da reação com o tempo, então você tem o seguinte, a reação direta, o que a gente chama de reação direta? Quando você está indo para a direita, e reação inversa para a esquerda. Tá? Quando você faz um gráfico e analisa a velocidade, você vê que a velocidade da reação direta, ela começa a toda, porque de início você tem reagente virando produto, e depois vai diminuindo a velocidade da reação direta e vai começando a reação inversa, que é a volta, produto virando reagente, até que chega uma hora que a velocidade da reação direta e inversa se igualam. Este é o momento que nós chamamos de equilíbrio químico. Veja bem, um equilíbrio químico indicado então pela dupla seta. O lado que normalmente chamamos de reagentes, continuamos chamando de reagentes. O lado que normalmente chamamos de produtos, continuamos chamando de produtos no estudo de equilíbrios químicos. Muito embora não faça muito sentido essa terminologia quando falamos em reações reversíveis, porque aqui chega uma hora que você já não sabe quem é reagente e quem é produto. Mas fica então essa norma, reagente, produto, ok? Para que a gente possa se entender aqui durante essa aula, e é assim que você vai ver no vestibular, na faculdade e até mesmo em qualquer nível que você esteja estudando química. Veja só, quando estudamos equilíbrios químicos, aparece uma coisa chamada constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio indicado por Kc ou Kp. Constante de equilíbrio é um valor que a sua reação reversível vai ter no momento do equilíbrio. Esse valor ele varia com a temperatura. Vamos deixar bem claro isso desde já. Tá? Para cada temperatura haverá uma constante de equilíbrio. Como o nome diz, é constante, é um valor constante para aquela temperatura.
você precisa aprender a determinar a constante. Como é que você vai fazer isso? Em primeiro lugar, olha só, Kc é a constante quando você usa concentrações na hora de fazer o cálculo. Kp, quando você usa frações parciais. Vamos começar falando de constante de equilíbrio em função de concentração, tá? E depois veremos em função de pressões parciais. Ambas podem ser chamadas de Ke, constante de equilíbrio. Sempre quando nós vamos determinar constantes de equilíbrio, nós fazemos um quociente, uma divisão, onde os valores dos produtos vão em cima e os valores dos reagentes vão embaixo. Produtos no numerador, reagentes no denominador. Vamos ver um exemplo de constante de equilíbrio em função de concentrações. Um exemplo de Kc, tá ok? Veja só. Você quer determinar o Kc desta reação aqui. Kc é quando você se baseia em concentrações. Então, cada substância que você tomar, você toma o que dela? A concentração em mol por litro dela. Bom, aqui não entra sólido nem água. E quem entra no Kc? Quem é gasoso, líquido e aquoso. Veja bem, na hora de colocar os valores, substância que está no estado sólido ou a substância água não entram na constante de equilíbrio, porque suas concentrações não variam, não faz sentido colocá-las aqui. Agora, quem está no estado gasoso, no estado líquido, ou quando se tratar de uma substância que está dissolvida em água, que a gente indica com aquoso, né? Aí sim vai entrar. Então vamos ver. Em primeiro lugar, na parte de cima no numerador entram os produtos. Produtos todos estão gasosos. Se não tivesse indicado aqui o G de gasoso, eu não ia saber, então vai estar indicado para você. A concentração da substância C vezes a concentração da substância D. O detalhe é, você vai elevar cada concentração que você tomar ao coeficiente que está com ela. Então aqui você vai elevar a 4, aqui você vai elevar a 1, por isso não aparece. Você vai colocar agora o seu denominador. Denominador sai lá dos reagentes. Quem que está nos reagentes? Substância A e B. Ambas gasosas. Gasoso entra. Então vamos lá. Quando substâncias se encontram, como ocorreu aqui em cima, nós colocamos elas se multiplicando. Então é a concentração de A elevada a 2 vezes a concentração de B elevada a 3. Está dado aqui a expressão da constante de equilíbrio Kc para esta reação. E os valores serão dados nos exercícios. Como as concentrações variam com a temperatura, por que varia? Porque o volume, né, a concentração depende do volume. E o volume, ele normalmente aumenta, né, o volume de um líquido com a temperatura, porque há uma dilatação. E é por isso que a constante de equilíbrio depende da temperatura. Ok? Montou a expressão, colocou os valores, achou o Kc. O outro exemplo aqui de Kc é para esta reação. Então vamos lá. No numerador coloco produtos. Eu tenho a substância C e a substância D. A substância C está aquosa e a substância D está no estado líquido, tá? Esse líquido aqui, se for água, não entra, tá ok? Se for qualquer outro líquido, aí entra. Então, nesse caso aqui, vamos supor, tá? Estamos supondo aqui que o líquido é a água, então ele não vai entrar, e fica então só a substância C no numerador, ok? Muito bem, e na parte de baixo entram os reagentes, substância A e substância B. Só que a substância A é gasosa, ela entra, a substância B é sólida, e sólido não entra. Então, dos reagentes, nós só colocamos a substância A elevada a 2, que é o coeficiente que está com ela. Ok? Esta é a expressão da constante de equilíbrio para esta reação
Aí você coloca os valores e obtém o Kc. Um exemplo de Kp, quando nós nos baseamos em pressões parciais. O que é pressão parcial? Olha esse caso aqui, só tem gases aqui. Em primeiro lugar, só estado gasoso entra na constante baseada em pressões parciais. Não interessa qualquer outro estado físico. Ok? Só se fala em pressão parcial para gases. O que é pressão parcial? Veja bem, está todo mundo aqui na reação. Isso está ocorrendo aqui num recipiente próprio para reações, né, para conter gases. Todos os gases estão naquele recipiente. O volume é igual para todos. A pressão que um gás faz nas paredes do recipiente, cada gás aqui faz uma pressão. A pressão total que o recipiente sofre em suas paredes, ela é a contribuição de cada uma dessas substâncias gasosas. Se a gente retirasse todas as substâncias, deixasse, né, exceto uma, por exemplo, tira a substância C, B e A, deixa só a substância D naquele recipiente, então você vai saber qual a contribuição da substância D naquela pressão, e assim por diante. Isso que é a pressão parcial, é a contribuição de cada um dos gases separadamente. Isso será dado nos exercícios. Indica-se a pressão parcial por Pzinho, P minúsculo, e subscrito você coloca a substância em questão. Novamente, em cima vão os produtos, embaixo os reagentes. Dos produtos todos gasosos, todos vão. Então, pressão parcial da substância C vezes pressão parcial da substância D. Sempre vezes. Sempre que você tem mais de uma substância no numerador ou no denominador, elas vão multiplicar. O detalhe é, você vai elevar, assim como no Kc, o valor ao coeficiente que a substância tem. Esse aqui é 1, esse aqui é 4. Quem vai lá na parte de baixo, na parte dos reagentes, substância A e B, gasosos, então vão entrar lá. Pressão parcial de A vezes pressão parcial de B. O detalhe é que a substância A, ela tem o coeficiente 2, então fica a pressão parcial da substância A ao quadrado vezes a pressão parcial da substância B elevado ao cubo. Substituindo os valores, você chegará na constante de equilíbrio em função das pressões parciais. Ok? Lembre-se, sólido, líquido e aquoso não entram aqui. Só estado gasoso é que entra na determinação de Kp. E se lembre, não fala que a substância C é um gás, que a substância D é um gás. Ela está no estado gasoso. A gente só chama de gás uma substância quando ela está acima de sua temperatura crítica. É uma outra história. Acostume-se a dizer, a substância está no seu estado gasoso. Não saia falando, a substância é um gás, a não ser que você tenha certeza de que ela está acima da sua temperatura crítica. Um gás é uma substância que mesmo com a pressão que você colocar nela, seja lá qual for, ela não vira mais um líquido. Tá? Abaixo da temperatura crítica chamamos de vapor, mas estado gasoso podemos usar sim esse termo em qualquer situação. Neste outro caso agora, o segundo exemplo de Kp. Temos duas substâncias, uma no estado aquoso, outra gasoso, e lá nos produtos um sólido e um gasoso. O que a gente vai fazer? Na parte de cima da expressão, onde entram os produtos, a substância C não vai entrar porque está no estado sólido, o sólido não entra. D vai entrar porque está no estado gasoso. Então, a pressão parcial da substância D elevada à quarta, dividido por quem? Quem vai entrar lá no denominador? Lá temos as substâncias A e B. A substância A não vai entrar porque é aquoso. O aquoso não entra, só entra quem está no estado gasoso quando fazemos Kp. Então a substância B vai entrar. Pressão parcial da substância B elevado a 3. Vamos ver agora alguns exercícios. Exercício 1, caiu na Universidade de Fortaleza. Ok? Muito concorrida. Essa aqui é a Estadual de Fortaleza.
Considere os equilíbrios químicos abaixo. Em primeiro lugar, tá? Aqui está transcrito. A gente não pode modificar, tem que pegar do jeito que cai no vestibular. Então aqui tem um erro, né? A seta não é para frente aqui. Se é equilíbrio, então tinha que ser dupla seta. Tá, mas são equilíbrios. Para calcular a constante Kp em termos das pressões parciais, utilizou-se a expressão pressão ao quadrado do produto, de um dos produtos, dividido pela pressão de um dos reagentes, vezes a pressão parcial do outro reagente. Em todas as reações aqui há 2 reagentes e um produto. Então dá para entender o que ele fala aqui. Produto e embaixo os reagentes, tem 2 reagentes. Aqui ele não coloca o estado físico de ninguém. Veja que no segundo caso aqui o produto não vai ser elevado ao quadrado, porque é número 1 que está na frente dele. Então lembre-se, essa expressão é adequada somente para... Nós já vimos aqui que só pelo numerador não é adequada para o 2. A gente já elimina a alternativa B, que envolve 2, e a D, que envolve 2. Ficamos aqui entre as 3. Tá? Embaixo vão os reagentes. Só entram os que estão em estado gasoso. E temos que tomar cuidado com o quanto a gente vai elevar cada um. Em qual dessas situações, nenhum dos reagentes será elevado a 2 ou a 3 ou a 4, né? Está elevado a 1. Ou seja, em qual destas reações, ambos os reagentes têm coeficiente 1? Na reação 3 e na reação 2. Mas a reação 2 a gente já viu que não entra na resposta porque a outra parte dela não dá certo. Então a única resposta cabível é o equilíbrio 3, é o único que se encaixa nesse Kp. Então a resposta é a resposta C. Ok? Então quando num vestibular aparecer equilíbrio em fase gasosa, entenda que está todo mundo no estado gasoso. Tá? Até aí está tudo bem. E quando o cara não colocar a dupla seta, é um erro. Mas fica esperto então no vestibular, se o cara está falando que é um equilíbrio químico. Aí você acata que é um equilíbrio químico e continua o exercício entendendo que é uma reação reversível. Exemplo 2, gráfico. Gráfico cai muito no vestibular, hein? Esse assunto de equilíbrio químico, juntamente com reações orgânicas, é o que mais cai no vestibular. E onde que você vai encontrar a maior assessoria para estudar esses 2 assuntos? Neste canal em que você se encontra. Olha só. Equilíbrio químico, meu. Parte de gráficos. Fique esperto com uma coisa. Esse símbolo quer dizer concentração em mol por litro. São colchetes. E aqui vai o tempo. Então, o que é isso aqui? Como é que está a concentração em função do tempo? Aqui não está indicando nada, mas você deve subentender. Então é treino. Veja que eu nem li o exercício ainda, só estou no gráfico aqui. Quem que a gente começa tendo? E quem que no começo a gente tem 0 aqui de quantidade? Né? Numa reação a gente começa com os reagentes e não tem nada de produto. Então é lógico que este gráfico que eu indico aqui, começa no 0 é o gráfico dos produtos. E o outro que começa no 10 é o gráfico dos reagentes. Tá? Isso você tem que saber. Que momento é esse onde as concentrações estabilizam? Esse tempo aqui, ó, que não está indicando, mas onde estabiliza-se a concentração tanto dos produtos como dos reagentes. Esse é o momento do equilíbrio químico. Então, em primeiro lugar, cuidado, equilíbrio químico não é quando as concentrações se encontram, não é quando as concentrações ficam iguais. Nós já vimos no início desta aula que equilíbrio químico é quando a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa. Então não espere que o equilíbrio químico seja quando a concentração de reagentes e produtos sejam iguais, isso não existe. Quando nós analisamos concentração, a indicação de que começou o equilíbrio é quando as concentrações se estabilizam. Tá? É nesse momento aqui, se pedindo para você indicar, se tivesse o tempo, seria aqui. Agora, nós vemos aqui reagentes
O símbolo errado, porque se é equilíbrio químico que tinha a seta que vai e vem, está errado. Produtos. Mas entenda aqui que é reação reversível. Considere que o gráfico mostra que as concentrações de reagentes são sempre iguais entre si, assim como as concentrações dos produtos. O que é isso? Você tem 2 reagentes e 2 produtos. O gráfico, ele, como a gente viu aqui ele está mostrando a concentração dos produtos. Mas peraí, tem 2 produtos e cada um tem sua concentração. Então o cara deixa claro aqui. Entenda que a concentração de cada um é igual a do outro, entre os produtos e entre os reagentes. O que a gente pode afirmar? Ele pergunta. Sobre a constante de equilíbrio. Lógico que está falando aqui do Kc, não precisa nem dizer. Está falando de concentração. Como é que você vai determinar o Kc dessa reação? Você vai montar a expressão e daí, que valores você coloca? Os valores do equilíbrio. Quais são os valores do equilíbrio? Para os produtos, 8 mol por litro. Para os reagentes, 2 mol por litro. Vamos fazer, então, a resolução. Nós sabemos que, se está todo mundo no estado gasoso, então, a substância D e a substância C vão entrar lá no numerador, a substância A e B vão entrar no denominador. Neste caso aqui, é justamente isso, C e D, A e B, a indicação. Então, é só acompanhar. Veja só, lá no exercício, está todo mundo com coeficiente 1. Por isso, ninguém vai ser elevado ao quadrado, nem ao cubo, nem a nada. Vai ser elevado a 1. E fica assim o Kc. Ok? Lembrando que sólido de água não entra, mas não se fala aqui em sólido de água. Como está todo mundo gasoso, todo mundo entrou. Substituindo os valores. Em cima ficou 8 vezes 8, embaixo 2 vezes 2. Deu 64 sobre 4. O Kc deu 16. E qual é a alternativa? Você vai ver que é a alternativa E. Olha lá, 16, alternativa E. Esta é a resposta. Não erre um desse no vestibular, porque você viu que você tem plena capacidade de fazer um exercício neste nível sobre equilíbrios químicos. Eu vou te falar uma coisa. A produção de carbeto de silício, importante material refratário, envolve o equilíbrio representado por... Olha aqui o equilíbrio. Tá lá, tá lá. Bom, então vamos lá. Aqui está a equação de equilíbrio. Tudo certo, inclusive o símbolo correto utilizado. De cara você vê que o cara vai perguntar para você a expressão da constante de equilíbrio. Mas Kc ou Kp? Aí você vê lá na resposta que é Kc, porque está fazendo de colchetezinho. Colchetezinho é concentração. Tá? No Kc não entra quem é sólido e quem é líquido entra, mas não entra a água. Tá? A água nós não temos aqui. Então a gente só tem que ficar esperto com o carbono, não vai entrar, sólido. E o carbeto de silício não vai entrar, porque está sólido. Então dos reagentes só vai entrar o SiO2 e dos produtos só vai entrar o monóxido de carbono, CO. Produto em cima, reagente embaixo. Produto no numerador, reagente no denominador. Então, dos produtos entra o CO elevado ao quadrado. Qual das alternativas tem CO no numerador? CO ao quadrado, aliás, né? Alternativa B, e alternativa C, e alternativa E. Por enquanto, só dá para você eliminar A e D. E no denominador, quem vai entrar? SiO2, que é líquido, elevado a 1. Então, a alternativa B, coloca aqui o carbono. O carbono não entra porque é sólido. Não é ela. Alternativa E não indica ninguém no denominador. Não é ela a resposta. É a alternativa C a resposta correta. CO elevado ao quadrado, a concentração de CO elevado ao quadrado, dividido pela concentração de SiO2 elevado a 1. Esta é a expressão correta para este equilíbrio químico aqui. Ok? Coloco aqui para você 2 referências de muito peso. Quer estudar química inorgânica? Procura esse cara aqui, J. Dely. O livro é Química Inorgânica Não Tão Concisa. Química Geral,
Russell. Esses livros, em qualquer biblioteca de química, de faculdade que envolva química, você vai ter.